STF defende pela constitucionalidade do cálculo da pensão após reforma previdenciária. O Supremo Tribunal Federal decidiu na segunda-feira que o cálculo da pensão por morte no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, após a reforma da Previdência de 2019, é constitucional. O placar ficou em 8-2 pela constitucionalidade da regra. Pelo julgamento, agora quem ficar viúvo terá direito a receber 50% do benefício do segurado que morreu, caso estivesse aposentado ou da aposentadoria pela invalidez, que o segurado teria direito, além de 10% por dependente até o limite de 100%. Os ministros analisaram uma ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, a contar, que afirma que a nova regra prejudica os dependentes. Prevaleceu o entendimento do relator ministro Luiz Roberto Barroso, que votou pela rejeição da ação. No voto, o ministro afirmou que a mudança não representa nenhuma violação da Constituição. Isso não significa, contudo, que tenha violado alguma cláusula pétrea. Não se pode afirmar que o núcleo essencial do direito e da previdência social e do princípio da dignidade da pessoa humana ofereça parâmetros precisos para o cálculo da prestação pecuniária, completou o magistrado Barroso, que foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Nunes Marques. Denise, antes de... quando eu contribuo sobre 100% do valor para que eu possa aposentar. Se caso eu vier a faltar, a minha contribuição, aquilo que ele receberia, a minha pensão, passa a ser para a minha família. E vai a 50% por causa do cônjuge e mais 10% para cada filho. Isso. Essa é a regra. Antigamente era 100%. 100%. Agora, quando eu colaboro, quando eu contribuo sobre 100%. Eu não contribuo sobre 50%. Quer dizer, vai devolver o dinheiro que eu contribuí? Essa mudança veio com a reforma da Previdência. Isso veio para o seguinte, não tem dinheiro na Previdência, vamos dar um jeitinho de pagar menos para a gente ajeitar. Veio com a reforma da Previdência, com a chamada cota familiar, que eles falam, né? Uma coisa que, então, é o que você falou, você contribui com 100%, caso você venha a falecer, Deus nos livre, os seus familiares, né, os seus dependentes, receberão 50% e cada dependente, então, numa situação hipotética aqui, né, um exemplo para quem nos assiste. O chefe de família falece, o pai. A viúva ficaria com 50% desse valor e cada dependente, ou seja, os filhos, ficariam com 10%. E o governo com o restante? Com o restante. Não podendo ultrapassar os 100%. Assim que ficou o novo, com a reforma da Previdência, o novo regime que eles chamam de cota familiar, né? É inadmissível isso. Que parece injusto, porque quando nós contribuímos com 100%, como realmente você pontuou. 100%. E aí, assim, se me fizesse vamos fazer uma alteração, 50% fica para a viúva e os outros 50% são para os filhos, se tiverem filhos menores. Parece que seria mais justo que essa divisão fosse feita. E aí os filhos... Porque você pega 50% para viúvas e 10% para cada filho. O casal que tem 2 filhos, 70%. O casal que fica com um filho, 60%. E lembrando, filhos menores, porque, por exemplo, no caso de uma viúva... Ou que estejam na faculdade. Isso, uma viúva que não tem mais nenhum dependente, os filhos são maiores, ela fica só com 50%, o que me parece muito injusto. É interessante, né, essa situação, porque assim, o governo diz que, para os endividados, que o mínimo que o endividado possa ter retirado, tem que ter como salário, são R$600. E de repente, a gente sabe que o salário mínimo não é a mesma coisa que se tem quando da aposentadoria. Então, digamos que uma pessoa ganha um salário mínimo e essa pessoa falece. A viúva vai ficar com meio salário. Menos do que o salário. Menos do que o salário que o governo diz que o endividado não pode receber menos que aquilo. Tem casos de pessoas que recebem menos do que um salário mínimo. Então, e aí, como é que fica? E aí agora, José? Você define que essa regra existe e você acha que todo mundo ganha acima de 10, 12 mil reais. E como é que fica aquela pessoa que ganha um salário mínimo que o esposo faleceu, vai sobreviver com meio salário? E se tiver um filho, 2 filhos, como é que fica? Endossado agora pelo STF, né? Quer dizer, é realmente um país sério. Que declarou constitucional, ou seja, não adianta os advogados ficarem impetrando ações contra o INSS, porque essa decisão veio para julgar a paz de cal. Só uma coisa importante esclarecer, Márcio, é que
quem era aposentado antes da nova regra continua recebendo 100%. Não vai retroagir para prejudicar. Não vai retroagir para essas pessoas. Só né? que para nós, mortais, que estamos ainda no regime... Contribuindo, vivinhos aqui... já se enquadra nessa nova regra. Quer dizer, o que pode ser feito? Eu vou entrar com um pedido para redução da contribuição? Eu vou contribuir menos? Ou então, a partir do momento que eu... Quer dizer, como é que E a partir fica? do momento que, como eu disse, o STF declara que essa parte da lei, né, é constitucional, não há o que discutir. É a última instância e... Salvo se o parlamento decidir mudar as coisas. Exato, né? é aquilo não, que você volta fala. Aquela regra Isso, de vai. É aquilo que você STF, fala. um abraço. Quem faz a lei somos nós. Sim, é aquilo que você fala. O Congresso é o representante do povo lá em Brasília. Então, são os representantes que podem nos salvar, por assim dizer. Porque assim, o pessoal mira na grande, o pessoal que recebe bastante, mas a maioria, a pirâmide, e quem recebe a base da pirâmide recebe pouco, recebe gente. muito pouco. E assim, a aposentadoria está desvinculada do salário mínimo. Muita gente sabe que aposentou, vai começar a ficar defasado. Sim, chega uma hora que E a o grande dinheiro não dá para comprar contribuição- nem os remédios. A grande contribuição acontece no INSS, na iniciativa privada, né? O trabalhador que sustenta todo Que esse sustenta, sistema. que trabalha ali durante 20, 30 anos. Você sustenta, quer dizer, como é que fica essa situação? Pois é. É difícil, hein? Olha só, parabéns, FTF, você deu um presentão para os futuros aposentados desse país. Para quem começou a aposentar desde essa decisão, tá É bem melhor satisfeito. até rever, inclusive. Dependendo, ir para a iniciativa privada, dependendo, começa a falar, vou para a previdência privada, não Sim, quero, já que não vou tem investir em saúde, já outras que não tem coisas, não quero desconto. ter uma outra maneira não de eu ter uma aceito renda. desconto, não aceito essa participação. Que a partir do momento que o empregado decidir que ele não aceita, não vai participar desse regime, que é obrigatório, né? Se passar a ser facultativo, eu não sei se o INSS sobrevive, não, viu? É obrigatório. Porque as próprias empresas vão deixar de recolher sobre aquele... Vão deixar. Duas questões, né? O INSS e o próprio FGTS, o Fundo de Garantia, onde o governo pega o seu dinheiro e decide como ele vai administrar e trabalhar, né, com o seu dinheiro. Você não pode sacar e... É aguardado para o segundo semestre a análise sobre aquele processo para o reajuste do Fundo de Garantia, que vai reverter até 1990 e poucos. E mais ou menos assim, você que já saiu de vários empregos aí, já recolheu 3, 4 vezes o seu fundo de garantia, se essa ação realmente for colocada aqui, não houve a equiparação, não houve o reajuste correto, o governo vai ter que fazer o cálculo e te devolver dinheiro. Esse é um julgamento que eu quero assistir 720 bilhões é o cálculo dessa ação. Acho muito difícil, mas... Mas é claro, né? Como é que a taxa Selic em 13,75... Quem vai pagar essa conta? E o reajuste dos valores no fundo de garantia mínimo. Mínimo,